Acabou a bateria? Tá, senhoras e senhores, vamos começar as perguntas. Certo, deixa eu fazer então a primeira pergunta. Pode só filmar aqui. Oba. Perfeito. Certo, a primeira pergunta, não sei nem porque estou usando o microfone, mas... no começo da conversa, o senhor mencionou vaquinhas, cocô e socialismo, o que, curiosamente, tem muito a ver. Então, a vaquinha deixa o rastrinho de cocôzinho dela e o socialismo tem o rastro deles. Eu gostaria de fazer uma pergunta justamente sobre o nacionalsocialismo e o rastrinho de cocô deles, por causa que, tecnicamente, eles têm livros, filmes e discursos socialistas. Qual a sua opinião sobre isso? Não sei se chegou a ver alguma coisa sobre isso. Próxima vez que tu vier na minha palestra, eu vou começar com um canto, então, já que tu não gostou da vaca. Bom, o nacionalsocialismo o que é? A questão de usar o rótulo de nazista é usar o analfabetismo funcional como corrente. É pura e simplesmente isso. Por quê? Porque o nacionalsocialismo, e isso é amplamente documentado, tudo no nacionalsocialismo teve muito a ver com o ambiente marxista da Europa na época. O ambiente cultural, ou seja, o parasita cultural estava ideologizando muito na Europa. Por exemplo, na Academia Austríaca, na Academia de Viena, nós tínhamos grandíssimos nomes. Erich Wegelin, Hayek, Mises, enfim. Só que uma parte dos economistas ficou, de uma certa forma, se concentrou em precisar barrar essa questão da ideia socialista. Tanto que o Mises tem uma obra muito interessante sobre isso. Eu não sou muito chegado em Mises. Então, o que acontece? O nacionalsocialismo, ele, nas palavras do Hitler, é uma modalidade de socialismo que foi feito para os germânicos. O objetivo do nazismo era abrir um espaço vital ali na Europa para que todos os brancos de olhos claros O Marx, ele fala praticamente a mesma coisa sobre o proletariado. Mas qual é a grande questão? O Hitler, essa ideia da raça pura, da raça ariana, ela vem da Madame Blavatsky, que é outra, que é uma mística, que ela materializa a ideia de espiritualidade. Ela diz que para que a raça ariana seja realmente mais espiritualizada, mais evoluída, ela precisa ser mais pura, sem miscigenação. E essa é a ideia da Blavatsky. Ela materializa e manetiza um conceito espiritual. Certo? E o marxismo em si é uma materialização escatológica. É uma materialização das finalidades do homem. Por quê? Porque o Marx, pelo que ele dá a entender, o homem vive para a economia. E o próprio liberalismo, ele não foge desse conceito. O liberalismo, ele joga dentro dessa materialização escatológica do marxismo. Essa materialização escatológica, na verdade, não é. O Marx não é o pai dessa criança, nem o Feuerbach. Aliás, tem muita gente que antecede, muitos místicos que antecedem eles, que fizeram essa materialização. Aí depois veio o liberalismo, porque teve ambiente cultural, e depois veio o marxismo. Certo? Então, o nazismo, ele se aproveita desse conceito místico, que foi, de uma certa forma, inaugurado pela Madame Blavatsky, tinha o apelo cultural do Volksche e era um socialista.
Ou seja, os alemães eles tinham medo dos comunistas, de uma certa forma, o povo alemão, mas acabou abraçando o Hitler, que inclusive era austríaco, de acordo com Eric Wegelin, graças à desordem e à baixeza cultural da Alemanha na época. Porque o Hitler ele não tinha nada de especial, ele só tinha uma ideia. Não tinha... Qual era o grande intelecto do Hitler? O grande estrategista militar? Quem fazia a propaganda do Hitler era o Goebbels. Goebbels, que foi estagiário na União Soviética. Pesquisa sobre isso. Goebbels foi estagiário de comunista. E aí? Então, o marxismo, ele também é o pai da criança do nazismo. E eu acho muito engraçado que no Ocidente a gente fala sobre nazismo, e quem quer rotular o outro lado de nazista é antissemita. E além de ser antissemita, não fala sobre o genocídio do Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, ele fez o que ele mesmo chamou de correção teórica da China. Ele dizimou a própria cultura chinesa, a própria filosofia oriental, porque ele precisou fazer essa reformulação teórica. Tem até filmes franceses sobre isso, recomendo que assistam. Então, o nazismo, ele de uma certa forma, óbvio que foi uma grande tragédia, mas uma grande tragédia para gente que é gente. Nós somos pessoas, tem comunista que não é mais gente. A metástase tomou tanto pessoa que ela só pensa em termos de ideal. Se isso vai contra o meu ideal, tudo bem, vamos brigar com isso. Se não vai contra o meu ideal, pode ser uma atrocidade. Vai contra o ideal ou não? Esse é o conceito de gente dele. Espero ter respondido. Muito obrigado. Alguém mais? Ô, Tchê, cheguei. Virou o jogo. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, bom dia. Eu queria perguntar para ti, Vitor, sobre a questão que tu deve ter acompanhado no meu Facebook, a gente conversou rapidamente lá. Sim. E esses tempos eu estava estudando sobre o Burke, justamente um dos principais conservadores da questão da iniciação do conservadorismo. E aí eu fiquei pensando assim, tu fez uma crítica ao liberalismo, tratando ele como uma ideologia e como algo utópico. Mas existe essa relação entre liberal e conservadorismo. E eu queria entender, por tua parte, qual a importância do liberalismo para esse liberal conservadorismo, porque pelo que eu vi, eu estou começando a estudar agora, o liberalismo e o conservadorismo praticamente surgiram em uma época mais ou menos iluminista ou pós, e existe uma crítica do conservadorismo com outras vertentes ideológicas, como o liberalismo, a questão do Rousseau e todos esses pensadores. Mas eu queria entender a teu ver, qual é a importância do liberalismo para o conservadorismo, qual é a importância desse pensamento e se os dois podem se unir ou se, ao teu ver, não tem como haver uma conexão entre os dois. É isso. São inconectáveis. Inconectáveis. Por quê? O Burke inclusive era do Partido Liberal. Mas o que acontece? O Burke, ele foi o primeiro a oferecer resposta à Revolução Francesa. Como é inaugurado, o Edmund Burke, reflexões sobre a Revolução Francesa. Então, na verdade, o liberalismo que nasce na França, e que depois dá origem até ao socialismo do Eliphas Lévy, o que acontece? Ele olha para a Revolução Francesa e ele vai ver o que eu vou nominar hoje, seria anacrônico, não foi o que ele viu, mas pela nossa perspectiva de hoje, um anti-ocidentalismo. Porque o Tratado de Direitos Humanos da Revolução Francesa elimina Deus. É total e completamente positivista. Então, o que poderia se chamar de uma liberdade ontológica, uma liberdade do ser, uma liberdade da experiência, isso é um ocidentalismo.
Porque vem desde a experiência dos gregos, passa pelo direito romano, ou seja, o Ocidente, dentro dessa experiência, ele forma uma modalidade de ser. E essa modalidade de ser, ela tem limitações. A limitação da ética, que tem a reflexão da moral, e a religião cristã, e a filosofia grega. Isso são delimitações do ser ocidental. Como isso ainda não estava tão desconstruído como hoje na nossa época, o Burke vai lá e faz uma crítica à Revolução. E de lá vem o liberalismo e o positivismo. E hoje o liberalismo, ele é positivista e tem todas essas vertentes de liberdade que a Revolução Francesa reivindicou. E tudo isso sem Deus. Tudo isso na negação total do transcendente. Por isso que a partir dali, não que exista uma tradição materialista, mas a partir dali começa realmente o materialismo a ganhar forma. Por quê? Porque ele ganhou força para que pensadores pensassem isso. Ali que começa a ganhar forma. No positivismo. O positivismo foi de uma certa forma inaugural ali com o Comte. Porque o positivismo, o nome já diz, ele nega as proposições filosóficas negativas, de provas e provas e provas e mais provas. E o liberalismo, graças a isso, graças à sua origem em si, ele é inconectável com o conservadorismo, porque o ser conservador é a experiência ocidental. Tem essas limitações que geralmente as pessoas chamam de pilares do Ocidente, mas é o que delimita o ser. E realmente, eu sou ocidental, por causa dessas diferenças. São essas diferenças que nos limitam e somos conservadores. Então, liberalismo é um termo da época. Não é aplicável hoje, porque ainda se referia de uma certa forma à experiência ocidental. Porque, se tu for ver, era liberalismo dos dois lados. Burke era liberal, os franceses eram liberais. Mas hoje a gente diria que um era de direita e outro era de esquerda. Ou um era conservador, o outro era liberal positivista. Ou liberal socialista, ou, sei lá, liberal left. Entendeu? Então, não é possível engendrar isso. Porque o conservadorismo, o que ele é? É segurar essas limitações, essas bases, e dentro disso ver como a sociedade vai funcionar diante disso. E aí se fazem ajustes. Então, não existe eu querer trazer um conceito de liberdade positiva aonde o meu ser é definido pelo transcendente. Não existe isso, não é anacrônico, não é um termo. Eu estou me contradizendo, é um conceito em que eu consigo me contradizer dentro dele mesmo. Espero ter respondido. Claro, só uma última, porém. Eu encontrei o conceito de liberal progressismo e liberal conservadorismo, como se fosse uma espécie de um liberal mais à esquerda, o progressista, e o liberal mais à direita como liberal conservador. Essa pequena conceituação, o que tu acha disso? Tu acha que é incoerente, não tem sentido? Nisso que tu botou, nesse posicionamento que tu colocou. É que o conceito, principalmente o conceito de liberal conservador, a descrição dele não é intuitiva, então o conceito se torna meio oco. Começar. O conceito é meio oco porque ele não tem uma experiência intuitiva. Mas é o círculo quadrado. É um círculo quadrado. Eu já ouvi isso que ele falou. Mas é o círculo O liberal conservador é um círculo quadrado. Desculpa, eu só te sugerir, talvez Adoro suas desenvolver colocações. o ponto. O conservadorismo não é uma ideologia. Não é, não. Isso tem que ficar claro, porque às vezes É a limitação do a gente ser. ouve tanto essa palavra, ou seja, parece que cada um tem uma receita de um mundo maravilhoso. O conservador tem a dele. Não. Então, talvez essa seja o liberalismo realmente é. Sim. Então, vamos, no caso econômico especificamente, a gente tem um viés muito economicista. Todo mundo comercializa. Dá o microfone para ele, só perdão. desculpa te interromper. Não, desculpa. Não, só, enfim, é isso aí, Não, desculpa, na verdade é só para que o colega possa, o Victor, no caso, o palestrante, desenvolver um pouco um ponto que me parece fundamental. O conservadorismo não é uma ideologia. Então, talvez até a confusão. Mas e o liberal, o conservador, e o marxismo, e isso e aquilo? Não. Conservadorismo não é uma ideologia. Quando tu fala, por exemplo, na obra seminal do Burke, por exemplo, Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, ele não faz uma análise
vai ser assim, ele simplesmente explica, isto é ruim por isto, aquilo, e me parece que as consequências vão ser estas, e ele acerta 100%. Por quê? Isso é uma análise conservadora. Ele vê o que vinha sendo feito ao longo de toda a história. Olha, esse pessoal fez isso, a consequência não vai ser boa. Mas ele não dá uma receita de uma sociedade melhor. O mundo melhor será... Não. Às vezes também se confunde muito conservadorismo com reacionarismo. Ah, vamos voltar àquela época que acontecia isso e aquilo. Aquela época que as crianças não sei o quê. Não. Isso aqui é uma espécie de utopia ao contrário. Eu posso olhar um futuro ideal e eu posso olhar um passado idealizado e querer voltar para aquilo. Isso não tem a ver com conservadorismo, isso é reacionarismo. Então, acho que a dúvida parte um pouco por isso ainda. Liberalismo do ponto de vista econômico, comércio, né, propriedade privada, liberdade para comercializar, sim, podemos dizer que tem, né, Victor? Não sei, me corrige. Alguma relação. Como a sociedade funciona. Claro, aí eu não posso dizer assim, não, a propriedade privada vai ser toda estatal, ou tu vai ser nominalmente o proprietário, mas na verdade quem manda é o Estado. Aí já idealizou. Aí mudou, aí já não bate. Agora, também a liberdade econômica, onde tudo vale o dinheiro. Ah, se tu quiser vender o teu rim, tu vende. Se tu quiser vender isso, tu vende. Se tu quiser vender drogas, tu vende. Aí não tem nada a ver com conservadorismo. Mas me parece que o ponto fundamental a ser explorado é esse. Não é uma ideologia. Nós estamos muito contaminados. Nós estamos desde os últimos 250 anos vivendo ideologias. Todo mundo tem uma receita mágica para o mundo melhorar. E o conservadorismo não é com isso aí. Não vai por esse lado. E o grande ponto... O ponto é que, pelo que eu vi do Burke, quando ele fala no liberal conservadorismo, que seria esse suposto pensamento, ele fala no conservadorismo como costumes, como buscar a tradição, preservar a tradição, e ele fala no liberalismo econômico como forma de executar a economia. E aí ele não é um liberalista político, não é um liberalismo político como Locke, mas ele bebe das mesmas fontes. Até eu tinha visto uma fonte, que eu acho que agora comparando o que a gente está falando é um pouco errado, que o conservadorismo teria derivado do liberalismo, mas eu acho que não tem nada a ver com isso. Teria derivado? Não, né? De jeito nenhum. Eu escrevi um artigo bem curtinho sobre isso. Afinal, o que querem os conservadores? O resumo do artigo que eu digo é isso aqui. A gente não está vendendo uma utopia política, a gente não vende um mundo ideal. Se chegarmos ao poder, a gente vai fazer o que dá. Só isso. Não atrapalhar. Mas o perigo, olha o perigo que é. Eu perco o poder retórico com isso. Eu perco o poder de retórica e as pessoas acham absurdo. Porque, olha, eu estou abrindo mão de te convencer. Tá, sim, estou abrindo, e daí? Não quero te vender nada a gente vai trazer os alienígenas aí e vai fazer todo o saneamento a raio laser. Não quero, é como tá, a gente vai fazer o melhor que dá. É isso que a gente vai fazer. Mas pô, fulano aqui me prometeu que ia fazer um galinheiro atrás da minha casa. Bom, se tu gosta de gente mentirosa, o problema não é meu. Então, o conservadorismo ele não vende nada disso. Só que o problema do Burke é que nós não sabemos... Aí entra o Ortega y Gasset. Não conhecemos os porquês e os pormenores quando os livros são escritos. Nós só temos os livros. Vai saber qual era a relação econômica que a coroa na época tinha. Quer dizer, a gente pode estudar, mas sempre vão haver pormenores. E a gente não sabe por que o Burke insistiu no liberalismo econômico. Mas o termo, para nós hoje, é anacrônico. O liberal conservador não existe. Porque hoje o liberalismo, em todas as suas definições, nas conotações e no corpo que ele tomou, ele é positivista. Certo? Então, nós temos o marxismo, temos o liberalismo. O liberalismo pode ser de centro, com liberdade econômica e positivista. E, na real, todo mundo quer a nossa cabeça. Isso é real. Porque nós estamos há mais de 250 anos, mais ou menos, em que o pessoal, em termos de política, nos vende utopias. Socialismo fabiano é outra? Sim, mas o socialismo fabiano ele é liberal, ele é positivista, mas ele conversa com a burocracia do marxismo. Veio da Royal Society. Então, ele conversa com a burocratização.
do marxismo. Vamos implementar um socialismo. Só que vamos fazer lentamente. Vamos dar liberdade de produção. Mas eles vão produzir o que nós quisermos. É basicamente isso. Vem do Royal Society. E um tucano pode se dizer liberal conservador. Mas querendo idealizar o mundo. A moral da história é: nada de ideologias, nada de idealizar o mundo. Eu perco poder de retórica política? Perco. Mas daí eu estou sendo sincero. Bom, se as pessoas não querem a sinceridade, bom, vai acontecer o que aconteceu no Brasil. Sofrendo as consequências, elas procurarão os conservadores. Então é basicamente essa a ideia. A ideia de liberal conservador é que, creio eu, existiam ainda entraves, questão da coroa, ou seja, a coroa não era tão liberal, e no momento de criticar a Revolução Francesa ele cunha esse termo. Mas é o quadrado redondo, é um conceito total e completamente vazio, de um conceito que em si mesmo se contradiz. Porque naquela época, também pode-se dizer que naquela época o liberalismo não tinha a forma que tem hoje, porque hoje ele é positivista. Naquela época o positivismo ainda a ideia não tinha apego, não existia predisposição, ambiente, como diz o Ortega y Gasset. Eu pegar um pincel e pingar na água, a cor das águas se manterão exatamente como eram antes. Para que essa tinta pegue, eu preciso de uma predisposição. Eu preciso de predisposição. E como, de certo, o Burke viu uma predisposição para que a sociedade aceitasse o liberalismo econômico, ele se inseriu isso no termo. Ou seja, o que me vem em mente desse conceito do Burke é a experiência de um anglicano que vende fruta. É um anglicano que produz economicamente. Ou seja, a minha moral é consistente, é concisa, é concreta, eu sou cristão, mas eu quero produzir economicamente também. Então, essa é a imagem, a experiência que me vem em mente com o cunho do Burke. Só que hoje, o liberalismo está atrelado à liberdade moral. Então, hoje é impossível esse termo. Hoje é impossível. Acabou, né? Vitor, analisando tudo o que tu falasse e tal, e a questão lá do início da filosofia clássica, é bem interessante, acho que as pessoas começarem a esse estudo através do clássico, mas nós vivemos hoje numa situação em que tudo é permitido, tudo está liberado. A esquerda realmente conseguiu implantar isso muito bem no país, de modo que a nossa própria Constituição Federal, ela já vem nessa linha de liberdade, de liberalismo e de tudo é permitido, todo mundo tem poder, todo mundo tem direitos. Nesse sentido, assim, de democracia agora eu vou falar. Como é que o movimento conservador ele se coloca dentro da democracia? Porque eu escuto muito dizer que os conservadores não são democráticos, são radicais, são inclusive agressivos, né? Já ouvi várias vertentes sobre as pessoas conservadoras. E hoje nós não podemos negar que vivemos num mundo democrático, num país democrático, muito embora eu saiba que as questões colocadas na Constituição Federal, elas não abrangem o todo. As pessoas sofrem com a falta de tudo que tem ali dentro, mas nós vivemos numa democracia. Como que o movimento conservador se coloca nisso e como avançar com o movimento conservador, tendo em vista esse estigma que tem nesse nosso Brasil democrático? Discordo na tua pergunta que nós vivemos uma democracia. Essa é a grande questão. Vou partir de um pressuposto diferente. Veja bem. De onde veio a democracia? Democracia nasce nos gregos. Nasce nos gregos. Democratia. Kratos, poder. Kratia. E demos, povo. Então seria poder ao povo. Poder no sentido do mito de Kratos. A capacidade de execução dos meios de ação. O que acontece? A nossa Constituição pode se denominar filosoficamente dentro de duas formas. Ela é habermasiana,
dentro do conceito de Durkheim-Habermas, que é da Escola de Frankfurt. E também ela, posso dizer, assim, de uma forma até meio pejorativa, positivista. No positivismo, eu nego as proposições negativas, que são as proposições puramente teoréticas. Só aceito os termos de execução. Partindo para o direito. Dentro do direito, teve inclusive um problema na Academia Austríaca. A Academia Austríaca foi um grandíssimo centro cultural do século XX entre Erik Wegelin e Kelsen. Kelsen era neokantiano e ele escreveu a teoria pura do direito. Só qual foi? Teve uma crítica do Erik Wegelin para o Kelsen. Qual foi a crítica? Kelsen, filosoficamente, era neokantiano. E de uma certa forma ele teve proposições positivistas na obra dele. Então, o Kelsen ele escreve a teoria pura do direito porque as disciplinas estavam umas atropelando as outras. As ciências sociais estavam entrando um pouco no direito, a filosofia estava invadindo um pouco o terreno, então ele quis fazer conotações gerais do que era realmente o estudo e a regra do direito. E aí nisso, nós vemos que houveram negações de proposições negativas, que são as puramente teoréticas e abstratas. Qual é o X da questão? A nossa Constituição só tem direito quem pode exercer direito. Eu não tenho direito por simplesmente existir. Eu só tenho direito se eu cobrar. E eu tenho direito de cobrar simplesmente o absurdo. Se eu tenho meio de ação para cobrar, eu posso mudar de sexo. Sim, ela é liberal, no caso. Sim, ela é positiva. Ela nega as verdades teóricas. Ela é puramente prática. Sim. Se eu tenho meio de ação, eu posso trocar de sexo. Sim. Eu posso eu mudo meu nome de Vitor para Valéria. Sim, sim. Não é? Sim. Então, mas o X da questão é, eu não tenho nenhum direito natural e irrevogável. Todos os direitos precisam que eu tenha meios de ação para ir atrás. Porque não são direitos individuais, são direitos coletivos. São direitos da nação. Sim. Né? Então, aí é que eu questiono, não, preciso responder quando as pessoas perguntam se o movimento conservador, como ele trabalha, como é que ele lida com essa questão da democracia no Brasil. Democracia é poder ao povo. O povo não tem poder nenhum, tenta derrubar um deputado. O povo não tem poder nenhum. Olha, dependendo da pessoa que pode fazer de dois jeitos. Primeiro, a democracia, ela vem da experiência ocidental. Nós queremos conservar a experiência ocidental. Portanto, conservamos também a democracia. Agora, se a pessoa é estúpida, chama ela de analfabeta funcional. Tu não sabe o que é democracia. Por isso tu está falando isso. Tu não sabe. Me define nominalmente o que é democracia. Não sei. Não sei o que é. É poder ao povo, a democracia. Não. Kratos é poder. Demoskratias. Vem de Kratos. Kratos é poder, é meios de ação. Eu tenho que ter simplesmente um direito, que é um direito a um poder automático, que ele se exerce nele mesmo. Ou seja, eu tenho direito à vida. Ou seja, embora eu durma aqui, eu não serei morto porque eu tenho esse direito. Certo? É um meio de ação que se executa nele mesmo. É um direito. Então o que acontece? Tem uma forma muito interessante de refutar esse negócio de conservador não ser democrático, que é perguntar qual é a origem da igualdade perante a lei. A origem da igualdade perante a lei vem de lex talionis, olho por olho, dente por dente, que é a lei mosaica. Ou seja, nós tiramos o conceito de igualdade perante a lei, que é essencial para a democracia, do judaísmo. E o judaísmo, ele tem muitos elementos dentro do cristianismo. O cristianismo é a revelação do judaísmo. Então, na verdade, um dos pais da democracia moderna é o cristianismo. Certo? Então,
sim, de uma forma simples e pragmática, nós queremos preservar a democracia, porque a democracia faz parte da nossa experiência. Nossa experiência de ser faz parte da democracia. Mas hoje no Brasil é menos democracia do que a gente quer. Porque nós queremos mais direitos naturais. A nossa Constituição, ela é um aparato, como eu disse, habermasiano. O Habermas é da escola de Frankfurt, é uma escola de teóricos neomarxistas. Ou seja, é uma preparação, é um conjunto de ações, um conjunto de métodos ao qual quem tem meios de ação pode implementar uma ditadura. PT não era isso? Aí o pessoal, uma ditadura comunista, os caras vão dar golpe. Não, já está aí. Está aí já, uma realidade. Respondi? Respondeu, obrigado. Também quero. Só com licença, 18 horas, tá? Só para avisar que... Tá. 18 horas. 18 horas, tá? Tá. Vamos sair desesperadamente. Tá, não, sim. Sim. Muito obrigado. Alô? Na verdade, até vou aproveitar o... Como é seu nome mesmo? Fabiano. Que acabou acrescentando a pergunta do nosso amigo ali. Fábio. Eu vejo que a preocupação dela, assim, é contundente, assim, até porque eu vi alguns vídeos do Movimento Conservador de São Paulo, né, e realmente passa uma imagem de agressivo e como se conservador fosse uma coisa muito pesada, muito não, isso nós não vamos deixar, isso nós não vamos fazer, isso nós não queremos. Por isso talvez a preocupação dela de representar lá em Caxias o movimento conservador, né. E aí dentro dessa questão, quando ele colocou ali, como eu te acompanho há bastante tempo, Vitor, e te acho assim desculpa a expressão assim, de uma sabedoria peculiar e até inteirando um negócio que ele falou aqui, que a gente conversou em off aqui, que quando a gente talvez tivesse a idade tua e a idade de mais jovem, assim, a gente era analfabeto funcional, né? E então hoje a gente vê essa quantidade de jovens aqui buscando conhecimento, buscando sabedoria, é algo que chega a arrepiar, né? A gente conversou em off aqui entre nós. Mas o que ele perguntou ali, que eu achei interessante, é que existe uma nova narrativa, como se cria narrativa de esquerda, narrativa de direita, narrativa disso, narrativa daquilo, e como a internet hoje parece aquela gelatina dos filmes, assim, que vai crescendo, vai de uma forma, uma coisa meio disforme, lembra aquele filme que tinha, e está crescendo, e aí tu ouve N coisas, tá? E essa coisa do progressista liberal e do liberal conservador, ela realmente está batendo muito forte, porque talvez, não sei de onde é que está saindo essa nova linguagem, ou estão querendo forçar essa nova narrativa, de que talvez os progressistas eles precisam do capital, né? E eles gostam do capitalismo ou do liberalismo para poder seguir com o progressismo deles, né? Mas eu vejo também muito... eu me lembro que se chegou a se pensar que o Bolsonaro pudesse sair como... Quando ele saísse do PSL, talvez para o movimento conservador. Até isso eu cheguei a ouvir. E como também muita gente sempre acusou o Bolsonaro de ser conservador. Tanto é que, tipo assim, quando o marxismo e nas escolas e jogam os filhos contra os pais, geralmente o filho chega pro pai e diz assim, pô, tu é um cara conservador, tu é um fascista, tu é um... Então a palavra conservador, ela tá aliada ao fascista, ela tá aliada ao nazismo, daquilo que joga, né? Mas para concluir a pergunta mesmo, é o seguinte, tá? Eu acho, na minha visão, eu posso até estar errado, tá, Vitor? Mas que talvez esteja surgindo uma nova nomenclatura, não sei exatamente. Mas eu vejo, por exemplo, o Bolsonaro como um liberal conservador. Ele tem muita coisa de liberal, né? Que senão não teria conquistado muito espaço de algumas coisas, mas ele é o próprio conservador, da qual eu
Se eu estou aqui hoje é por causa do Bolsonaro. Acho que já algumas pessoas que me conhecem assim, eu sou Bolsonaro, entendeu? E eu acho que ele tem muito de conservador, talvez 70%, 80% do Bolsonaro é de conservador, né? E talvez uns 25%, 20% ele seja de liberal. Senão nem teria avanços na economia e uma série de coisas. Né? Mais ou menos isso, Vitor. Eu queria que tu fizesse uma análise desse cenário, se de repente está surgindo isso mesmo ou eu estou falando uma grande bobagem. O cenário está evoluindo. Porque no Brasil era uma discussão de macaco contra chimpanzé. O meio acadêmico, aonde nós vamos definir o que é conservador, o que é liberal, o que é progressista. Isso é uma discussão do macaco e chimpanzé. Ou seja, dois bem parecidos, discutindo entre si, sem se entender, ou seja, uma coisa absurda. Aí tem a Márcia Tiburi, que ela é feminista. E ela vê uma lógica no assalto. Aí tem a Chauí. A Chauí não vê lógica no assalto, mas ela odeia a classe média. Aí a discussão do macaco com o chimpanzé. Os dois são primatas, mas os dois... discussão do macaco com o chimpanzé. O que acontece? Nós ainda estamos definindo o que é o quê. Porque nós não temos a classe acadêmica. A classe acadêmica que está hoje no estamento não tem capacidade de fazer isso. Não tem. O maior filósofo da história do Brasil é o Mário Ferreira. E o Mário Ferreira é um cara muito denso. Denso no sentido de que ele comprime um conceito muito complexo em poucas palavras. E hoje, se tu for colocar a obra do Mário Ferreira na mão de um acadêmico brasileiro, um pós-doutor de uma USP, imagine... Não vamos tomar o Mário Ferreira, porque é um conceito que foge um pouco, que é meio abstrato, porque o Mário já é falecido, nós não temos a imagem do Mário, nos prestigiar. Que tal o Olavo? Vocês imaginam, o Olavo às vezes é difícil de compreender, ou já ouvi reclamações, por vídeo. Imagine o que é um livro do senhor Olavo de Carvalho. Vocês imaginam alguém na academia brasileira lendo Olavo de Carvalho e entendendo? A metástase ideológica, o idealizar, inchou tanto a pesquisa e a busca deles que eles não conseguem. Não por não ter capacidade cognitiva, mas por excesso de metástase na consciência. Os caras, eles têm capacidade de entender. Só que quando chega para criar o conceito, a metástase é tão grande que eles não conseguem compreender, eles não conseguem criar o conceito, porque eles estão dentro desse mundo ideal. Proporciona justiça social? É para o bem comum? Não. Então, como é que eu vou achar isso bom? Compreende? Eles não conseguem, porque para nós que somos conservadores, é a questão do bem do grego e do cristianismo. Nós queremos o bem, e o bem está, ou seja, nessa questão do bem, a ditadura, ela não gera mais liberdade, ao contrário do que Karl Marx diz. Karl Marx diz que é uma ditadura socialista que vai libertar o mundo dos estados. Mas alguém já viu opressão gerar liberdade? Nunca. Agora os gregos dizem que o livre pensar, com determinadas regras que vão sendo oferecidas, é bom, é bem. Por quê? Porque a repressão, a obrigação não gera liberdade. Então essa questão do liberal conservador, ela não existe. Mas quem que está debatendo isso? Está lá o Pondé... O Trump não é um liberal conservador? Trump é totalmente conservador. O Trump, ele sim, o Trump, ele é um... Mas eu acho que é essa mistura que eles querem misturar. É que eu acho que o pessoal confunde livre mercado com liberalismo. Sim. Entendeu? E ele definindo isso e até... Usando como exemplo, se dizendo, ele, dando exemplo do Trump, mas se definindo como liberal conservador e explicando por que ele é liberal conservador. E se tu for parar para ver, logicamente até faz sentido, mas a questão é que a gente está criticando esse conceito. Não, é outro conceito. A questão não é o conceito de ser conservador, agora eu entendi.
A questão... Mas é uma dúvida Sim. que é interessante. A questão é que confundem liberalismo com livre mercado. E o livre mercado é natural. O livre mercado é natural na sociedade. Você pega a Torá, leia o livro de Levítico ou a história de Ruth. As livres trocas são naturais. Livre mercado é natural. Portanto, nós queremos preservar isso. Um conservador é a favor do livre mercado. Mas eu acho legal deixar isso bem definido, porque as pessoas vão perguntar. Quem está envolvido aqui vai chegar para ele, vai chegar para ela, vai chegar para ele, vai chegar, pô, vocês estão envolvidos com esse grupo. O que esse pessoal é? O novo integralista? Entendeu? Não, até isso tu vai ouvir. É isso não. Tá certo ou tá errado? Sim, sim, Até não. isso eu vou dizer, daqui a pouco os caras estão com suasco aqui. Tá? Ninguém que vai no banheiro à luz do tomismo. Democrático. Então, assim, ó, essa questão. A liberdade democrática, ela é algo natural. Então, nós queremos preservar como conservadores. Quem criou a democracia foram os gregos e os judeus. E pronto. A esquerda acha que ela criou a democracia, mas a esquerda não cria nada. Ela parasita dentro dos conceitos alheios. Certo? São muito pouco. A esquerda cria muito pouco. Conceitualmente, filosoficamente. Ela vai parasitando em conceitos alheios. E aí esvazia o conceito e usa aquilo... A questão do analfabetismo funcional. A esquerda não usa a palavra dentro dos seus conceitos originais e universais. Para eles, democracia é quase uma entidade cósmica. Não é um regime ao qual se vive a política. Não é um regime da polis. Por favor, adoro teu. Democracia, para eles, é o que existe na Coreia do Norte. Exatamente. Na Venezuela, República Democrática Exatamente. da Coreia. Democracia para eles é o poder na mão deles. Quando eles controlam o poder absoluto, é democrático. Quando não, não. Mas é coerente. A democracia para eles é uma entidade quase que cósmica. A democracia para eles praticamente cria virtudes. Só que as virtudes antes elas eram praticadas por uma entidade separada chamada igreja, que também faz parte da sociedade. Eles tratam a democracia como uma espécie de religião. Sim, um ente cósmico a ser adorado. Essa visão de que a esquerda trata a democracia e os valores e o sistema como algo religioso. Sim, mas os valores que eles dizem que são democráticos são nossos do cristianismo também.